Podem sentar-se. Talita e Léo. Léo tá lá. Alguns anos atrás, a Talita e o Léo me presentearam com um livro, Porção Dobrada. Lembra, Talita? Vocês me deram um livro há alguns anos atrás. E esse livro, Porção Dobrada, foi num dos meus aniversários. E eu até brinquei com a Jussara, me permitam uma brincadeira. Eu falei, quando eu era querido pelo Léo e pela Talita, eu ganhava presente deles. E esse livro, Talita, o Léo, ele faz uma análise sobre o ministério de Elias e de Eliseu. E acredito, pastor Edson, que tudo quanto estamos vivendo hoje, Mateus, é muito pertinente, muito próximo a tudo aquilo que Elias viveu nos dias dele. Portanto, a mensagem que nós vamos trazer, e eu preciso hoje de meia hora para trazer esta palavra, nós vamos trazer uma palavra intitulada O Profeta de Tisbe. Está aí, Aninha? O Profeta de Tisbe. Essa é a mensagem desse culto matutino. O Profeta de Tisbe. Você pode repetir esse tema comigo? Vamos lá para a gente gravar, fixar? No 3, 1, 2, 3. O Profeta de Tisbe. Vamos de novo? 1, 2, 3. O Profeta. Agora só vocês, bem forte. 1, 2, 3. Quero convidá-los a ler a passagem bíblica, o texto bíblico de primeiro Reis, capítulo 17. E eu quero apenas ler o versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O texto diz assim, acompanhe comigo. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. É uma versão que eu tenho lido muito, e eu tenho gostado muito da Nova Almeida Atualizada. Eu sempre disse para vocês, tem 10 anos que eu estou dizendo aqui na Concrive, que eu não gosto da atualizada e da versão corrigida, porque lá usa termo num português muito clássico, que nós não usamos mais. Não é assim? Vós, tu, eis que. A gente não usa esses termos mais. No entanto, uma comissão em 2017 pegou esses textos, que são muito próximos ao original, e atualizou esse texto. Essa versão, ela desde 2017, vem sendo conhecida como Nova Almeida Atualizada. Que fantástico! Eu recomendo aos irmãos. De fato, é um texto, uma versão bíblica que consegue unir a versão clássica a uma linguagem atualizada, ok? Eu vou ler então aqui na Nova Almeida Atualizada. Então Elias, o tisbita,
dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Eu vou repetir essa leitura. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Queridos, antes de nós entrarmos propriamente na época de Elias, em 874 a.C., eu quero lembrar a vocês que um dos períodos mais ricos, um dos períodos mais prósperos, um dos períodos mais pacificados de toda a história de Israel foi na época de Salomão. Salomão, filho de Davi, após a morte de Davi, assumiu o reino de Israel. O reino ainda era de sul a norte, e Salomão então, ele estabelece um período de enorme prosperidade. Talita, os teólogos são quase que unânimes quando dizem que o período mais próspero de toda a história de Israel foi no período de Salomão, Juliane. Foi Salomão, inclusive o próprio nome, o nome Salomão deriva de paz, de pacificação, Shalom, Shalom-mon, ou seja, ele mesmo era o homem da paz, e é ele quem constrói o templo, Conceição, é ele quem estabelece um único culto em Israel, é ele que reúne todo o povo de sul a norte, de norte a sul. De fato, o período de Salomão foi um dos períodos mais prósperos, mais pacíficos de toda a história de Israel, Tamires. No entanto, após 40 anos de reinado, com a morte de Salomão, 2 filhos de Salomão assumem o reino de Israel. Roboão fica com Jerusalém ao sul, enquanto um outro filho de Salomão, Jeroboão, assume o reino do norte. A partir da morte de Salomão, o reino de Israel, pastor Darinho, ele é dividido em 2 partes, e 2 filhos de Salomão passam a reinar. O grande problema começa a se instaurar quando Jeroboão não tem nenhuma comunicação, nenhuma conversa com Roboão. Portanto, o culto, pastor Edson, o templo que ficava ao sul, que ficava em Jerusalém, passa a não ter mais acesso aos moradores do norte. Os moradores do norte não podiam descer ao sul para cultuar no templo, não podiam descer ao sul para oferecer os sacrifícios no templo, para participar de toda a adoração no templo de Deus. É aí que Jeroboão começa a instaurar no reino do norte um tipo de culto particular. Os textos bíblicos do Antigo Testamento deixam claro, Jussara, que Jeroboão, ele estabelece sacerdotes por ele mesmo. Eram sacerdotes não do Senhor Deus, mas sacerdotes do próprio Jeroboão. No reino do norte, agora começa a ter uma autonomia de culto diferente e desvinculada da adoração e dos cultos que eram feitos no reino do sul, irmã Margarida.
Agora nós temos um culto no Reino do Norte, mas não um culto ao Senhor Deus, não um culto a Yahvé, a Jeová, mas um culto aos deuses estabelecidos pelo próprio Jeroboão. É uma nova liturgia de culto, se estabelece então uma idolatria no Reino do Norte. Jeroboão faz para si deuses, estabelece sacerdotes, estabelece um serviço de culto, e agora começa a se instaurar, pastor Edson, no Reino do Norte, uma verdadeira apostasia, totalmente desvencilhada, afastada dos cultos que eram feitos no templo de Deus no sul. Pois bem, a partir desse entendimento, Antônio, nós chegamos no ano 874 a 855. Nessa época, Carminha, quem era rei no norte não era mais Jeroboão. Agora a gente tem como rei no norte Acabe. Acabe é o rei no norte, totalmente separado do sul. As pessoas do norte, com capital em Samaria, não se comunicavam com os irmãos ou com os compatriotas, e não havia nem essa consciência de uma nação única, mas de fato de dois reinos de Israel. Acabe agora, ele, para pacificar sua região, o seu território, Jussara, ele casa com Jezabel. Jezabel, que era uma mulher, uma princesa estrangeira de Sidom. Jezabel, que era ligado ao culto a Baal, aos cultos aos Balaíns, que eram deuses em miniatura, a Astarote, que era uma deusa fenícia, cirofenícia. E agora, tentando pacificar e trazer uma paz territorial à sua região, Acabe casa com Jezabel, e Jezabel, ao vir ao reino do sul, ao reino do norte, traz consigo todo aquele sistema de cultos feitos a Baal. Veja que, com essa divisão do reino do sul e do reino do norte, e com a implantação de um culto próprio, nós temos algumas características, pastor, muito semelhante a que nós temos nos nossos dias. Nós temos uma escassez. Fala comigo, escassez. Um pouquinho mais alto, escassez. Mas Humberto, escassez de quê? Primeiro, Thalita, nós temos uma escassez de templo. Os do norte não tinham templo como havia em Jerusalém no sul. Segundo, nós não temos sacerdotes como o sul tinha. Portanto, no norte nós também temos uma escassez de sacerdotes do Senhor Deus. E em terceiro lugar, nós temos uma escassez de culto. Portanto, o que a gente vê, Juliane, no norte é uma escassez de templo, é uma escassez de sacerdotes e é uma escassez de cultos. Queridos, nem preciso dizer para vocês, nós estamos em março de 2021 e desde 2020, há um ano atrás, quantos de nossos irmãos têm vivenciado exatamente esse tipo de escassez? Quantos de nós, voluntária ou involuntariamente, tem vivido essa escassez de templos, tem vivido essa escassez de sacerdotes e tem vivido essa escassez de culto? Veja que Jezabel, no norte, ela implanta todo um sistema de culto ao baalismo, a Baal. Ela afasta o culto ao Senhor. E quando chega no capítulo 18 desse primeiro livro de Reis, nós encontramos o registro de que Jezabel procurava, escute isso, olhe para cá,
Jezabel, irmã Margarida, procurava matar os profetas de Deus. Eu vou repetir isso para você. Jezabel procurava matar os profetas de Deus. Humberto, o que você quer dizer com isso? Nós vivenciamos uma época tão difícil da nossa história, que o que vemos hoje são a morte quase que em massa dos profetas do Senhor, Mateus. O que enxergamos nos nossos dias, diante dessa situação caótica pela infecção do Covid-19, é a morte quase que em massa dos profetas de Deus. Quando olhamos para a situação atual, percebemos que assim como no Reino do Norte, vivemos hoje, pastor Edson, uma crise espiritual, ou não? Ou será que eu estou viajando na maionese, viajando na batatinha e não é nada disso? Estamos vivendo só um período de gripezinha e tudo está tranquilo? É assim? Queridos, o que é vivenciado na época de Elias, no reino de Acabe, é uma verdadeira crise espiritual. No norte não havia templo, não havia sacerdote, não havia sistema de culto. E a consequência direta disso, Jussara, é um esfriamento em massa, onde os profetas e aqueles que se proclamavam profetas de Deus eram perseguidos por Jezabel e mortos. Mas escute, levante a sua mão assim comigo, faça esse sinal profético comigo. Deus ainda tem os seus profetas. Deus ainda tem, Tianinha, Deus ainda tem os seus profetas. No meio daquele turbilhão, Deus havia colocado no centro, no trono de Satanás, um homem chamado Obadias. Fala comigo, Obadias. Esse homem de Deus, que servia a Acabe, pastor, olha que situação. Obadias, que era um homem, um profeta íntegro, um homem de Deus íntegro, com a consciência de que servia unicamente a Deus. Eu fico imaginando, a Cleidson, a posição de Obadias em ver tantas atrocidades, em perceber que dia após dia, deixa eu contextualizar, os obreiros sumiam da igreja. Eu penso na dor que invadia, irmã Jandira, o coração de Obadias, de ouvir nos corredores do palácio que naquele dia Jezabel matara mais um, que naquele dia mais um profeta tinha sido morto pelas mãos de Jezabel. Não se via mais os profetas de Deus pelos corredores. Eu estou contextualizando aqui, me permitam. Não se via mais, não se ouvia mais o assim diz o Senhor. De fato era um momento de crise, era um período espiritual de escassez de templo, de escassez de sacerdotes, de escassez de tudo. E no meu esboço aqui eu trago uma frase: os profetas sumiram. Tamires, os profetas sumiram. Não havia mais profeta em Israel. Pior de tudo, Jezabel já se achava dona do pedaço. E de fato, fatualmente era ela que mandava no próprio Acabe. E aí a gente tem toda uma situação da vinha de Nabote, e eu não quero entrar dentro dessa história por causa do tempo, mas uma atrocidade social, uma violência social tão grande, que estava claro que quem mandava era o rei e a rainha, e ponto final.
Os sacerdotes de Baal, os sacerdotes de Azera, se amontoavam no palácio com mensagens triunfalistas, como as que nós vemos hoje, dizendo que tudo vai ficar bem, que tudo vai melhorar. Mas o que se via no mundo espiritual era uma crise. Olhe para cá, please look me. É nesse cenário que nós lemos o versículo 1. Então Elias, e eu fecho os meus olhos, eu vejo lá no horizonte a silhueta, o vulto de um profeta surgindo lá no horizonte. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho. Olhe para cá. É nesse momento de crise que surge Elias de Tisbe. O tema da mensagem: o profeta de Tisbe. Mas você deve estar se perguntando aí, eu tenho uma absoluta certeza que você, quando a Aninha jogou o tema lá na frente, você deve ter se perguntado: mas quem é o profeta de Tisbe? Perguntou ou não perguntou? Ah, tenho certeza. Quem é o profeta de Tisbe? Escute, eu posso trazer isso do trono de Deus para vocês nessa manhã de domingo. Deus levantará homens e mulheres que vocês nem imaginam. Deus levantará homens e mulheres no meio dessa crise mundial, que vocês não imaginam que Deus poderia usar, mas Deus levantará. Tisbe, Acleidson, Daniel, Tisbe era um vilarejo de Gileade. Tisbe, segundo alguns comentaristas de geografia bíblica, hoje a cacofonia está ótima. Era uma região árida, uma região muito seca. Portanto, eu posso fechar os meus olhos e eu posso enxergar o profeta Elias com uma aparência de pele enrugada. Eu posso fechar os meus olhos e enxergar o profeta Elias com a pele queimada do sol. Alguém que não se esperava, pastor Edson, que Deus um dia usaria e levantaria nacionalmente para tratar a crise que estava vivendo o norte. Elias, quem é Elias? Tatá, não havia escola de profetas em Tisbe. Talvez você imagine que o homem que se levantará em nossos dias, no meio dessa pandemia, dessa infecção mundial, batemos recordes que superam países de primeiro mundo, recorde de morte, de países que superam o mundo. O Brasil é hoje uma ameaça para a Europa e para os países circunvizinhos. Temos variantes do vírus, do Covid-19, que não apareceu em nenhum lugar do mundo. Vivemos hoje, as pessoas da saúde podem falar melhor que eu, uma crise sanitária. Não há vacina. Vacinei ontem minha mãe com 81 anos, depois de tantos meses da aprovação da vacina pela Anvisa. Essa é a realidade em que vivemos. Mas o que eu estou tentando te dizer nessa manhã de domingo, nesse culto matutino, é que talvez você espere que Deus levantará teólogos, que Deus levantará pastores, que Deus levantará bispos, que Deus levantará apóstolos. Mas o que eu tenho a te dizer nessa manhã de domingo é que talvez você aí do banco de trás, talvez seja você que Deus levante. Você pode levantar a sua mão assim num ato profético e dizer: eu serei esse homem. Às vezes criamos aquela expectativa de que quem resolverá e quem trará a palavra profética
seja o teólogo fulano de tal. Mas Elias vem de Tisbe, e é dessa região árida, desconhecida, um vilarejo de Gileade, talvez com uma única rua central e duas laterais. É desse lugar que Deus, um lugar que não havia escola de profetas, que Deus levanta Elias. Então escute uma coisa, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Basta ser essa a vontade absoluta dele. Elias ora insistentemente. Eu quero te pedir que repita essa palavra comigo. Insistentemente. Vamos de novo? Insistentemente. De novo? Insistentemente. 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 Havia uma perseverança, pastor Edson, no coração desse profeta desconhecido. Havia uma resistência nesse profeta desconhecido. Ele sabia que Baal precisava ser enfrentado. E olhe para cá, please. Eu sei que a cara não ajuda muito. Pede graça a Deus e dá uma olhada para cá. Por que que Elias ora pedindo a seca? Porque Baal, Carminha, pastor Darinho, era o Deus da chuva. Baal era o Deus da fertilidade. Baal era o Deus da prosperidade, do triunfalismo. Portanto, se houvesse seca, Baal seria frontalmente enfrentado. Quando Elias ora a Deus dizendo: Deus, eu te peço que não haja chuva. Na cabeça de Elias, Tamires, toda a nação de Israel estaria colocando em xeque a divindade de Baal. Quando ele ora insistentemente, e olha, é isso que eu quero te dizer como o cerne, como o ponto central daquilo que eu falo agora. Escute isso. Elias, Cleide, sabia que o problema era espiritual. Ele ora insistentemente. Quero te dizer uma coisa. O problema do Brasil não está na política. Aliás, nós politizamos muito o que não é politizável. A gente politiza, Daniel, até a saúde, meu amigo. O problema do Brasil não está na presidência daquele que é ou daquele que foi, sem citar nomes. O problema do Brasil não estão nas pessoas. Elias sabia que o problema do norte não era político, mas espiritual. E o texto de Tiago diz que ele ora insistentemente. E ele era um homem igual a qualquer um de nós. Igual a você. Carminha, igual a você. Jussara, igual a você. Dani, igual a você. Também parecia comigo. Ele ora porque ele sabia que tudo estaria sendo resolvido no mundo espiritual. Pastor Edson, cheguei na igreja hoje, pastor Edson me abordou, pedindo: Humberto, nós vamos convocar a igreja, vamos nos alinhar com as demais igrejas que vão orar. No próximo domingo será um clamor nacional. Nós vamos nos alinhar para orar também, nos clamar ao Senhor. Vamos fazer um domingo. Thalita, já vai nessa vibe aí, ó, nessa linha. Será um domingo de manhã de clamor pelo Brasil. Pastor Edson, é isso que resolverá o problema do Brasil. Milena,
É quando a igreja se mobiliza, e a igreja ora, e a igreja para, e a igreja clama ao Senhor. Esse é o caminho para se resolver os problemas. Tem um hino da harpa cristã que diz que quando tudo entregares ao Senhor, quando tudo perante o Senhor estiver. Veja que Elias sabia disso. Ele convoca agora, após 3 anos de seca. Eu imagino, deixa eu refletir aqui, criar conjecturações. Nesses 3 anos de seca, quantas vezes Jezabel, Acabe, a população gritou: gente, vamos orar a Baal, vamos orar a Zera, vamos pedir para resolver isso, para resolver aquilo. Quantas vezes oraram a Baal e a Zera para se resolver o problema da seca? Mas somente no capítulo 18, Deus aborda Elias e diz: Elias, acorda, Elias, agora volta e fala para Acabe que vai chover. Nesse período de seca, escute, olhe para cá, importante isso. Nesse período de seca, dentro desse período de seca, Deus não desamparou o seu profeta. Eu vou repetir isso para você. Aliás, eu quero que você fale isso comigo. Deus não desamparou o seu profeta. No 3, 1, 2, 3. Deus não desamparou o seu profeta. Primeiro, Deus manda que Elias vá para o ribeiro de Queriate. E lá existem 2 coisas que Deus opera. Primeiro, Deus manda Elias, Antônio, sobreviver com aquilo que já existia: água. Você vai beber água do ribeiro. O ribeiro é uma fonte natural. Humberto, como eu vou vencer nesse momento de crise, nesse momento de lockdown? Meu comércio está fechado, a empresa onde eu trabalho está fechada. Primeiro, queridos, nós precisamos de subsistência material. Precisamos trabalhar. Precisamos ir lá e dar o show. Mas não é só isso, Conceição. A Bíblia, nesse mesmo texto, diz que Deus enviava corvos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Jussara, para dizer que corvos, esse tipo de ave, essa espécie de ave, era considerado como imunda pelos judeus. E eu estou te dizendo que nesse momento de crise, Deus vai quebrar todos os seus paradigmas. Deus vai esmigalhar todos os seus paradigmas. E aquilo que você pensava que é, não é. Aquilo que você pensava que não é, é. E Deus vai esmigalhar, Milena, todos os nossos conceitos e definições pessoais. E Ele vai fazer acontecer, Tamires, pelos caminhos que nós não imaginamos e às vezes até não aceitamos. É no bico dessa ave considerada imunda que Deus alimenta com carne o profeta Elias. Então, havia um meio natural e havia um meio sobrenatural. Levante assim a sua mão comigo, num ato profético. Deixa a sua mão ser vista no mundo espiritual. Eu estou te dizendo nessa manhã de domingo, nesse culto, que você vai viver nesse momento de crise pelos meios naturais, mas no meio dos meios naturais Deus vai operar o sobrenatural de uma forma que você não entende e que às vezes até não aceita, mas isso será o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Oh, xaracalabaxeres. Glória a Deus, glória ao Senhor. Elias traz então essa palavra
a Acabe dizendo: vai voltar a chover. E tem mais, reúna os profetas, porque hoje nós vamos fazer o dia D lá no Carmelo. Carmelo era um monte fronteiriço que dava para o mar e para o território de Israel. E agora sobe Elias, o povo, imagino, fica em massa aos pés do monte. Elias repara o altar, conserta o altar de Deus que estava destruído, pastor Edson. E quantas coisas de Deus nos nossos dias estão destruídas, pastor Edson? Quantas coisas de Deus estão destruídas nos nossos dias? Isso é uma realidade, isso é fático. O culto a Baal, o mundanismo, a idolatria, a escassez de templo, de sacerdote, de culto, vem destruindo, devassando aquilo que é de Deus. Mas Deus levantará pessoas, Juliane, sem diploma, sem escola de profetas em Tisbe, mas que falarão: assim diz o Senhor, e consertarão o altar de Deus, daquilo que de fato é de Deus, e que pertence exclusivamente a Deus. Elias conserta o altar, e eu quero passar rápido por isso, porque vocês sabem que após clamarem 850, num total 450 de Azera, 850 profetas, 450 de Azera, 400 de Baal, estão aglomerados no cume do Carmelo, clamam, 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 se retaliam, pulam, uma liturgia alienígena, diferente daquilo que se fazia a Deus. Mas quando Elias começa a clamar, Elias sabia muito bem daquilo que estava no Pentateuco, ele sabia como era o culto ao Senhor. E Elias então começa a clamar a Deus, Deus responde com fogo. E agora, escute, olhe para cá, Luca, você pensa assim: depois do evento do Carmelo, tudo vai resolver, não é assim? Essa é a expectativa. A expectativa é, depois que Deus provar que Baal não é Deus, pela escassez de chuva, pelo momento seco, pela aridez da terra, depois que Deus responder com fogo, aí tudo vai resolver. Elias recebe uma mensagem de Jezabel dizendo: olha, rapaz, em 24 horas, o que você fez aos meus profetas, eu vou fazer a você. Eu te dou 24 horas de vida. Escute, a depressão alcançou o profeta. E é isso que eu quero te dizer, já caminhando para o final dessa mensagem. Porque talvez você pense que nesse momento de crise, todos os líderes sejam super-homens. Talvez você olhe para o pastor Edson, para a Conceição, e imagine que eles sejam super pessoas, que não passa dúvidas ministeriais na cabeça deles, ou na minha, ou na do Daniel, do Acleidson, do Antônio, da Cristina, de cada líder, pastor Darinho, de cada líder, da Thalita, Juliane, do Léo, de cada líder que compõe a Concrive. É um momento tão difícil, Juliane, que há de chegar um tempo em que cada um de nós estaremos desgastados ministerialmente. Olhe para cá. Se você ainda não viveu esse momento de crise ministerial, isso não é nenhuma profecia não, tá? Tenha certeza, você viverá. Elias, escute isso: desejo de morrer, fuga, isolamento e autopiedade.
características da depressão: desejo de morrer, fuga, isolamento, autopiedade. Elias sentiu tudo isso, Jussara. Ele se esconde numa caverna, e olhe para cá. Ele diz assim: só tem eu nessa nação. Eu sou o único profeta nessa nação. Talvez você já tenha se sentido assim. Eu sou a única pessoa que faz alguma coisa nesse departamento. Olha, eu sou a única pessoa que faz alguma coisa nessa igreja. Eu sou a única pessoa que se move a alguma coisa. Elias, Conceição, um dia se sentiu assim, dizendo: eu sou o único, não tem ninguém. Onde estão os profetas de Deus? Ele se isola numa caverna. Sabe, Jussara, talvez você fale isso, talvez não, com certeza você fala isso melhor que eu, sabe disso melhor que eu. Uma das principais características da depressão é o isolamento. Eu não quero falar com a Thalita, eu não quero conversar com o Darinho. Pastor Edson, então eu nem ligo para ele. E a pessoa vai se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, a um ponto que ele imagina que ele é o único cara daquele ministério. Se eu sair de lá, acaba com o crivo. Tadinho, coitado. Se eu deixar o pastor Edson sozinho, acabou o departamento. Bobinho. Quando Deus falou com Elias, irmã Margarida, Deus diz assim: eu tenho 7.000, cara. Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal e nem o adoraram. Você pensa que você é o único? Você pensa que esse isolamento, essa fuga, essa vontade de morrer, são sintomas de uma doença espiritual, de uma depressão física, psicossomática? Quando Elias enfrenta isso tudo, Deus olha para Elias e diz: olha, estou colocando pão e água aí do teu lado, come, bebe e anda, longa é a tua caminhada. Quer que eu te fale uma coisa? Levante a sua Bíblia aí comigo, levante a sua Bíblia aí comigo, levante a sua Bíblia aí comigo. Deus tem te dado pão e água. 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 Levanta e anda. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu já quero terminar essa palavra, porque ainda temos o ato da ceia. Mas escute, Elias volta a caminhar após comer. O seu ministério não terminou. Levante a sua mão assim comigo, num ato profético, e deixa o mundo espiritual ver a sua mão erguida. O seu ministério não terminou. Assim diz o Senhor. Eu sinto que falo com boca de Deus nessa manhã. O seu ministério não acabou. Tem muita caminhada. Pastor Edson, faremos 10 anos esse ano. Estamos engateando. Estamos começando o trabalho da Concrive. O seu ministério não acabou. Quando Elias sai da caverna, anda, os profetas começam a se levantar no território do norte.
Sabe por quê? E aí surge um rapaz chamado Eliseu, o sucessor de Elias. Eliseu, fala comigo, Eliseu. E sabe por que Deus não deixará o seu ministério morrer? Porque você é um modelo que Deus quer para levantar outros líderes. Um dia as pessoas se levantarão nesse ministério de louvor e falarão assim: eu aprendi muito com a Thalita. Um dia as pessoas se levantarão como pastores da Concrivo e dirão assim, daqui a 100 anos, tá, pastor Edson? Daqui a 100 anos. E dirão assim: eu aprendi muito com o pastor Edson. Modelo. Deus espera, Tamires, nos levantar como líderes nesse momento de crise, porque Deus espera te fazer um modelo. Vou fechar essa palavra. Eliseu era alguém muito próximo a Elias. Depois de tudo isso, o que Elias deixou para a posteridade, e olhe para cá, please look. O que Elias deixou para a posteridade, Thalita? Uma herança importantíssima a todo líder, chamada unção. Fala comigo agora. Unção. Não, assim baixinho assim não. Unção. O que Deus espera que você tenha no seu ministério, e é isso que você vai reproduzir para as outras pessoas, se chama unção. Quando Eliseu começou o ministério dele, ele começou um ministério abençoado, porque ele tinha recebido de Elias o quê? Unção. É isso que Deus vai te dar, é isso que Deus quer que você tenha. Não adianta ter 10 diplomas na parede e não ter unção. Não adianta conhecer grego, hebraico, latim, versões, se não tiver unção. Sabe, pastor Darinho, é isso que faz toda a diferença. Se chama unção. Quero te convidar a ficar de pés, por favor. Fique de pés nessa hora. O profeta de Tisbe, meu Deus do céu. Deus levantou esse homem de um lugar onde ninguém conhecia, num momento de crise muito parecida com a que nós vivemos hoje, de escassez de templos, de escassez de sacerdotes, de escassez de culto. Esse homem foi um homem que enfrentou a política dos seus dias, mas não como político, como homem de Deus. E o legado desse homem chamado, desse profeta de Tisbe, o legado dele foi a unção. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Por favor, feche os seus olhos. Deus, obrigado pela palavra dessa manhã de domingo, Senhor. Aquilo que estava no meu coração, entreguei à sua igreja. E peço, Deus, que o seu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que traz aos nossos corações aquilo que nós precisamos, de forma que a tua palavra não volta vazia. Senhor, que o seu Espírito esteja aplicando esta palavra como palavra rema aos nossos corações. Muito obrigado, te agradeço no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para esse momento de culto, vamos para esse momento de Santa Ceia, digo. É que a gente sai meio anestesiado assim da mensagem, pastor Edson, e não tem aquele botãozinho de desligar, né? A gente sai meio torto assim, então mudar de um momento para outro assim
Vamos lá. Queridos, vamos nessa hora fazer a leitura oficial da Santa Ceia. Primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu quero chamar aqui o corpo diaconal. A Cleidson, Daniel, é isso? Só o Cleidson. Nós vamos dedicar esses elementos, primeiro pão. Nós vamos dedicar esses elementos a Deus. Vamos orar. Deus, nesse momento nós dedicamos esses elementos, o pão, o suco de uva. Esses elementos agora, Senhor, representam o seu corpo, representam o seu sangue. Ó Deus, e fazemos agora o ato da Santa Ceia, Pai, como um momento lembrando da sua morte, e que os nossos pecados já foram perdoados, que os nossos pecados já estão cobertos pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Dedicamos o pão, o vinho, o suco de uva a Ti, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 23, 24 diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Vamos participar do pão, comemos o pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 25. Do mesmo modo, depois da ceia, ou seja, eles jantaram primeiro, depois da janta, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Tomemos o sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, queremos agradecer, queremos devolver a direção do culto ao pastor Edson, e queremos agradecer a todos os irmãos. Pastor Edson. Minha vida
consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Diga bem forte: a minha vida é do Mestre, aleluia. Esperança, a sua esperança é o Mestre. Você pode